Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou mostrar para vocês duas decisões do Judiciário brasileiro e vou mostrar para vocês que o Judiciário usa dois pesos e duas medidas, ou seja, dependendo de quem está na capa do processo, eles agem com os rigores da lei e dependendo de quem está na capa do processo também, eles agem de forma complacente, ajudando essas pessoas, libertando elas, Nós vimos recentemente aí o STF libertando o André do Rap, por exemplo. Dias atrás, não sei se foi o mesmo STF ou se foi o STJ, liberou um outro parceiro do André do Rap. Por outro lado, nós temos um deputado federal, como o Daniel Silveira, que está preso, diz que está em liberdade, mas está com os seus direitos tolhidos. Ele não pode dar entrevista, ele não pode ir a qualquer lugar. Então, para vocês verem como existe dois pesos e duas medidas. E eu vou começar mostrando para vocês o primeiro caso aqui. Antes eu peço a você que observe aí se está inscrito no canal. Se você não estiver inscrito, clique aí no botão inscrever-se, se inscreva e não se esqueça de deixar também o seu like. Eu vou começar então mostrando este primeiro caso aqui. STJ anula condenações de Palocci e Vaccari em ação da Lava Jato. Dias atrás nós nos deparamos com essa notícia. O STJ tem tomado essas decisões tendo como base, essas decisões do Supremo Tribunal Federal, porque olha só o que diz aqui a matéria do Poder 360. A decisão atendeu a um pedido da defesa de Vaccari Neto, que indicou a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba, comandada pelo então juiz Sérgio Moro durante a Lava Jato. O processo será agora remetido à Justiça Eleitoral. A denúncia da Lava Jato, nesta ação penal, tratava do chamado Departamento de Propinas da Odebrecht e acusava Palocci de negociar pagamentos ao PT com Marcelo Odebrecht. Os repasses eram supostamente facilitados por Vaccari Neto e usados para pagar dívidas de campanhas. Dentre os 15 réus da ação penal, 11 assinaram acordos de delação premiada, como foi o caso de Marcelo Odebrecht. Ao todo, 13 foram condenados em primeira e segunda instâncias, ou seja, eles não foram condenados apenas pelo então juiz Sérgio Moro, eles foram condenados também em segunda instância. Palocci foi condenado por Moro a 12 anos e 2 meses de prisão. Em segunda instância, a pena foi fixada em 9 anos e 10 dias de reclusão. Vaccari Neto foi condenado a 6 anos e 8 meses. Então vocês percebam que não se tratava de pessoas honestas. Você vê claramente ali que existiam muitas provas dos crimes cometidos pela quadrilha do PT e o Vaccari Neto foi preso, Vaccari Neto que era o tesoureiro, o Palocci, que era ministro também na época do governo Lula, ele também foi preso e eu vou mostrar aqui uma outra notícia agora do Globo que diz o seguinte: valor bloqueado do ex-ministro Palocci chega a 61 milhões e 700 mil reais. Foram bloqueados mais 31 milhões em aplicações, além dos saldos em conta. Ou seja, 61 milhões e 700 mil mais 31 milhões, 92 milhões e 700 mil reais, quase 100 milhões bloqueados do ex-ministro Antônio Palocci. Será mesmo que, se fosse pessoa honesta, teria um valor de quase 100 milhões a serem bloqueados pela justiça? Você acha mesmo que uma pessoa que trabalha honestamente, mesmo tendo um bom salário, teria valores a serem bloqueados pela justiça de quase 100 milhões de reais? E aí essa outra notícia nos traz o seguinte aqui, uma notícia do R7, assinada pelo Alexandre Garcia, na época isso lá em 2018, ele estava lá no R7,
E ele diz o seguinte: delação de Palocci prevê redução de pena e devolução de 37 milhões de reais. Acordo assinado também permite a devolução dos bens do ex-ministro em troca da colaboração efetiva e voluntária com a investigação. O acordo de colaboração premiada assinado pelo ex-ministro Antônio Palocci estabelece a possibilidade de redução de pena do ex-ministro. Como moeda de troca, ele se comprometeu em devolver 37 milhões e meio e contar o que sabia sobre o esquema de corrupção apurado pela Operação Lava Jato. Percebam que o Antônio Palocci, ele fez uma delação premiada, ninguém torturou o Palocci para fazer delação premiada. Ele fez aquilo ali para que a sua pena fosse reduzida. E só nessa delação ele se comprometeu a devolver 37 milhões e meio de reais, só nesta delação. Mas o STJ agora anulou então o processo e mandou este processo para a Justiça Eleitoral, se baseando ali em decisões do STF que diz que quando é cometido crime desta natureza por políticos, tem que ir para a Justiça Eleitoral. Olha só o tamanho do absurdo. Mandar um criminoso como este, que era ministro do Lula, que era o chefe da quadrilha, pegar, anular o processo, depois de tantas provas, como eles não tinham como inocentar o Palocci, assim como não tinha como inocentar o Lula, Dirceu, o Vacari, Delúbio e tantos outros, o que eles fizeram então? Eles anulam os processos dizendo que a 13ª Vara lá do Paraná era incompetente para julgar esse tipo de caso e mandando então para a Justiça Eleitoral. A segunda notícia que eu quero mostrar para vocês é esta aqui. Moraes abre inquérito contra Bolsonaro por relacionar a picadinha, ao HIV. Pedido de investigação foi feito pela CPI do Xing Ling, a CPI do circo, lá no Senado, e a decisão contraria a PGR, que afirmou ter instaurado uma apuração preliminar sobre o caso. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, deu prazo de 15 dias para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre o requerimento de suspensão de acesso de Bolsonaro às redes sociais. Então, o Alexandre de Moraes, ministro do STF, ele abre um novo inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro, se baseando naquelas idiotices feitas pelo Omar Aziz, Randolfo Rodrigues, Renan Calheiros e tantos outros opositores ao governo ali na CPI do circo, como todos nós assistimos. Naquela CPI, eles diziam ali que todos os óbitos relacionados ao vírus Xing Ling era de responsabilidade do presidente da República. E agora vem o Alexandre de Moraes e abre um novo inquérito. Não sei se vocês se lembram que o presidente pegou e leu uma matéria da revista Exame dizendo que estava relacionado algumas vacinas com um possível desenvolvimento do HIV em algumas pessoas. O presidente leu a matéria ali da Exame. O que a Exame fez? A Exame foi depois e mudou a matéria, colocando um ponto de interrogação, como se fosse perguntando se aquilo era possível. Claramente eles alteraram a matéria ali que o presidente havia lido dias antes. E aí o pessoal da CPI já foi em cima do presidente, jogando a culpa para ele, como se aquilo fosse uma fake news. Não era fake news da revista Exame, não. Era uma fake news do presidente que estava tentando relacionar os imunizantes com o vírus HIV. Então diz aqui a matéria. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a abertura de um inquérito nesta sexta-feira, dia 3 de dezembro, isso sempre na sexta-feira, né? Porque a sexta-feira é o dia de sair as bombas, né? Para apurar a conduta do presidente Jair Bolsonaro
ao divulgar uma fake news que associava os imunizantes contra o Xing Ling ao risco de contrair o HIV. Moraes também abriu prazo de 15 dias para a PGR se manifestar sobre o requerimento de suspensão de acesso de Bolsonaro às redes sociais. Ou seja, eles ainda estão cogitando a hipótese de fazer o que a CPI pediu lá, que a CPI pediu que o presidente Bolsonaro fosse banido das redes sociais. A exemplo do que aconteceu com o Trump nos Estados Unidos. É o sonho de todo democrata da extrema esquerda, é o sonho de todo democrata da extrema esquerda ver os seus opositores banidos das redes sociais, se possível banido até da vida. Nós vimos ontem, eu fiz um vídeo sobre o que o Lula falou lá no Podpah, aquele podcast, e o Lula tem uma parte lá que ele fala que Bolsonaro não deveria existir. O Bolsonaro é uma anomalia política no Brasil. Sabe o que é anomalia? Ele não era para existir. E é esse realmente o sentimento da extrema esquerda. Eles não gostariam que pessoas que pensam diferente a eles e que não concordam com as roubalheiras que eles fazem, que essas pessoas não existissem. Não é à toa que o Adélio Bispo tentou eliminar o candidato Jair Bolsonaro lá em 2018. Não é aleatório. Isso não é aleatório. Isso tem método. Isso tem muito método. E a matéria segue aqui. O pedido de investigação contra o presidente foi apresentado pela CPI do Xing Ling após Bolsonaro afirmar em live no dia 21 de outubro que leu uma suposta notícia de que pessoas no Reino Unido imunizadas contra o vírus Xing Ling estão desenvolvendo a síndrome da imunodeficiência adquirida, o HIV. A live de Bolsonaro foi retirada do ar pelo Facebook e pelo YouTube. Todos se lembram que a live dele foi retirada do ar. A CPI acusou o Bolsonaro de cometer crimes de epidemia e infração de medida sanitária ao utilizar as redes sociais para sabotar estratégias de controle do Xing Ling. A PGR se manifestou contra a abertura do inquérito, afirmando ao Supremo que já havia instaurado uma apuração preliminar sobre o caso. Então vocês vejam que o pessoal lá da CPI do circo, eles pediram que fosse aberto então este inquérito. Eles foram no STF pedir para que fosse aberto esse inquérito e ninguém imaginava que algum ministro ia acatar esse pedido, até porque ele é um pedido tão absurdo que eu não acreditava que nem um ministro como Alexandre de Moraes fosse atender a um pedido como esse. Mas dá para ver claramente que o Alexandre de Moraes, como alguns outros ministros também do STF, estão claramente tendenciosos a prejudicar o presidente e, se possível, tirá-lo do poder. Você vê que mesmo a PGR tendo se manifestado contra a abertura desse inquérito, porque o procurador-geral já viu que é um absurdo feito ali pela oposição, a oposição está querendo, de todas as formas, eles não conseguem encontrar um crime para colocar a responsabilidade no presidente, então eles ficam ali inventando um tipo de crime, né? Tentando imputar ao presidente a culpa pelas mortes das pessoas em decorrência do vírus Xing Ling. E aí segue aqui a matéria. O instrumento que é praxe na PGR serve para a Procuradoria avaliar se há indícios suficientes para justificar um inquérito formal. Críticos da gestão Augusto Aras acusam o Procurador-Geral de utilizar o expediente para adiar a abertura de investigações contra o Planalto. Ou seja, os críticos, que a matéria diz aqui, são os opositores. São o pessoal lá, grande parte deles ali da mesma CPI do circo, né, que querem a todo custo forçar o Procurador-Geral, Augusto Aras, a abrir um inquérito. Que se dane a lei, eles querem que o procurador abra o inquérito contra o presidente.
Ao abrir a investigação, Moraes divergiu do entendimento da Procuradoria e afirmou que não basta à PGR apenas informar que foi aberta uma apuração preliminar. Segundo o ministro, é preciso que haja supervisão judicial sobre o andamento do caso. Olha só o absurdo disso daqui. Os ministros do STF, não se contentando em interferir nos poderes legislativo e principalmente no executivo, agora querem também mandar no MPF, na Procuradoria-Geral da República. Eles querem, o Alexandre de Moraes quer forçar o Augusto Aras a abrir um procedimento e tem que ter, inclusive, segundo ele, uma supervisão judicial. Imagina se o Aras dissesse que as decisões do Supremo teriam que ter uma supervisão da Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria tinha que estar ali em cima, olhando como essas decisões estavam sendo tomadas. Imagina, o que diriam os ministros do STF? Mas eles se acham os donos do mundo, eles se acham os donos do Brasil, e eles querem interferir na Procuradoria-Geral da República. E continua dizendo aqui a matéria, olha só o que disse o Alexandre de Moraes. Uma vez endereçado ao Supremo Tribunal Federal uma notícia-crime, que é o que a CPI mandou para lá, né? Cujo procedimento investigatório igualmente existe no âmbito do Ministério Público, como é o presente caso, o PGR é convocado a exercer a partir de então o seu mister precipuo, cabendo a essa Suprema Corte, por outro lado, a estrita obediência de seu dever jurídico, consistente no indispensável controle das investigações, especialmente para garantir que o procedimento tramite regularmente, com severa obediência aos direitos constitucionais dos envolvidos. O Alexandre de Moraes dizendo que tem que ter uma severa obediência aos direitos constitucionais. É para rir ou é para chorar quando você ouve o Alexandre de Moraes falando sobre isso? Eu até queria ver a cara do Daniel Silveira, do deputado Daniel Silveira, ouvindo o Alexandre de Moraes falando uma barbaridade dessa. O Alexandre de Moraes obedecendo os direitos constitucionais. Tá de brincadeira, né? É um absurdo a gente falar uma coisa dessa, porque se trata de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que era para estar ali resguardando todos os direitos constitucionais. Mas todos nós estamos vendo o que vem acontecendo no Supremo Tribunal Federal. E eles estão rasgando a Constituição todos os dias. Eles estão soltando bandidos, como foi o caso do André do Rep, como eu já disse aqui. Eles estão, no caso foi o STJ, mas o STJ está tomando como exemplo decisões do próprio STF, anulando os processos de gente como o Palocci e o Vacari. E agora nós vemos aqui o Alexandre de Moraes perseguindo de todas as formas o presidente da República. Um presidente que não tem um ato sequer de corrupção no governo. Um ato sequer. Mas parece que essa gente não aceita alguém honesto no poder. E continua aqui a matéria. O ministro também apontou que não há dúvidas de que as condutas noticiadas envolvendo Bolsonaro utilizam de mesmo modus operandi de esquemas de divulgação de fake news já investigados no Supremo. Ou seja, se o Supremo está investigando, como que ele fala que não existe dúvidas de que se trata de um mesmo modus operandi? Isso significa que o Moraes é muito isento. Ele está investigando, mas ele já sabe, já tem certeza que os investigados são culpados. Para vocês verem como ele se entrega. Nesse contexto, não há dúvidas de que as condutas noticiadas do presidente da República no sentido de propagação de notícias fraudulentas acerca da imunização contra o Xing Ling utilizam-se do modus operandi de esquemas de divulgação em massa nas redes sociais, revelando-se imprescindível a adoção de medidas que elucidem os fatos investigados, especialmente diante da existência de uma organização criminosa, disse o ministro.
Será que existe alguma dúvida de que o Alexandre de Moraes está perseguindo o presidente Jair Bolsonaro? Ele não tem nenhuma dúvida da existência de uma organização criminosa no governo. O ministro Alexandre de Moraes disse que não existe dúvida. É o mesmo modus operandi. Ele trata essas investigações contra o presidente da República já como favas contadas, que tem que ser condenado e acabou. Porque se ele não tem nenhuma dúvida da existência de uma organização criminosa, como assim que ele não vai condenar o presidente? Então, para vocês verem os dois pesos e as duas medidas que são utilizadas pelo judiciário. Ao mesmo tempo que eles soltam bandidos, que eles anulam processos de uma quadrilha como é a quadrilha do PT, eles estão fazendo de tudo e não estão, inclusive, não estão aceitando decisões do Procurador-Geral da República, quando fala que não há necessidade de abertura de um inquérito. O dono da ação penal é o Ministério Público. No caso aí, o Procurador-Geral da República, ele é o dono da ação penal. Se ele disser que vai ser arquivado, vai ser arquivado. Mas o Alexandre de Moraes, ele mostra que não aceita. Ele não aceita, ele tem certeza da existência da tal organização criminosa e não aceita que o Procurador-Geral da República arquive este caso. Então, meus amigos, era isso por hoje. Eu peço novamente a vocês que observem, se vocês já estão inscritos neste canal, se não tiverem, clique aí no botão inscrever, se inscrevam e não se esqueçam também de deixar o seu like. Que vocês tenham todos um final de semana abençoado por Deus e nós nos vemos então no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.